Eu vou pedir a todos agora que fechem os olhos ou fiquem mais à vontade possível para a gente poder se conectar com o nosso Criador, com Jesus, nosso mestre, irmão, que toca os nossos corações nesse momento, que nos inspira a criar músicas, a cantar músicas de amor, de luz, de paz, de fraternidade, de entendimento, que é tudo que a gente está precisando nesse momento no nosso mundo, no nosso país. Que essas energias de amor reverberem no coração de todos e que possamos sair daqui hoje reverberando amor e plantando amor, primeiro em nós e depois à nossa volta, nos nossos meios de vida, transformando a nossa volta. Esse é um grande desafio, mas com a inspiração de Jesus, cada um aqui há de conseguir. Obrigada, Senhor, obrigada pela noite, e assim seja. Boa noite novamente. E a gente gosta de dar o aviso, né, que ainda nós estamos, né, com o corona aí. E se alguém estiver incomodado, pode usar a máscara, né, ou se alguém tiver com sintomas de gripe, né, também é bom colocar a máscara. Mas a gente tem que ter os cuidados e principalmente, né, a higiene das mãos. Bom, hoje a gente vai falar de avareza. E o Emmanuel traz para nós, aqui na escrita de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, e é a fala de Jesus, né? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Acautelar, né? O que Jesus pede para que a gente possa ter esse acautelar? O que ele está dizendo, né? É para a gente ficar alerta, né? Vamos ficar alerta com se a gente está no caminho do mal. Aí fala assim também, desculpa, gente. Aguardai-vos é conter, né? Então é para a gente observar se a gente está com essa consciência de tudo que a gente tem, né? Se a gente está guardando para nós mesmos ou, né, escondendo para que outros não tenham. E Emmanuel, ele deixa isso muito claro, né? No início do texto, ele fala assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Então, ele fala de retenção, é reter qualquer coisa, né? A gente tem essa mania de guardar as coisas, né? A gente de acumular as coisas, em todos os sentidos da vida. E ele continua: a avareza não consiste apenas em amelhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Quando a gente fala a palavra avareza, a gente fala assim, é aquela pessoa que não tira o escorpião do bolso. A gente imagina, né, só na fase do dinheiro. E não é isso. É em todos os sentidos da nossa vida. Às vezes a gente quer um amigo só para nós. Às vezes a gente quer um filho ali só para nós. Uma esposa, né? Às vezes um conhecimento que eu recebi, aí eu falo assim, vou guardar só para mim. A gente é avarento em muitas coisas da vida da gente.
E aí ele dá um exemplo, que é um exemplo muito simples e que a gente vê todos os dias, que é a da água, né? As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarcerada, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de Álvaro infeliz. A gente observa isso se a gente deixar uma água parada, né, sem utilizar essa água, ela começa a feder, ter mau cheiro, ela começa a trazer mosquito, que hoje traz a doença para nós, né? Porque em tudo na natureza, ela tem que ter um movimento. Se você, por exemplo, vai montar até um aquário, você não pode deixar só a água e os peixinhos lá. Tem que ter aquele motorzinho para movimentar a água, né, para que eles possam obter oxigênio dentro da água. Né? Então, tem que estar sempre em movimento. Então, até a gente, se a gente retém as coisas, faz mal para nós. A gente tem que começar a movimentar isso na vida da gente. E no finalzinho, assim, ele fala, quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de Álvaro infeliz. A pessoa que é avarenta, né, muito avarenta, é uma pessoa doente. Por que ela é doente? Ela tem medo. É medo de perder aquilo que tem. Medo de perder dinheiro e passar fome, né? Medo de perder um amigo porque o amigo conheceu outra pessoa, né? Então, por isso que ele começa a ser infeliz. E aí, Emmanuel vem de novo. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Nós, quando começamos, vamos falar do dinheiro, que é aquilo que a gente mais conhece, né? Quando a gente começa a ter essa centralizar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso, né, eu não começo a trabalhar o dinheiro, eu já começo a reter ele. E aí eu começo a desconfiar das pessoas. Eu não tenho vida, porque eu olho para a pessoa aproxima de mim, e eu vou pensar logo mal dessa pessoa. Eu falo assim, essa pessoa está sendo gentil comigo, porque eu tenho dinheiro. Então, ele fala, eu vou acabar adoecendo por causa disso, porque eu não vou ter uma vida normal. Eu vou desconfiar de todos, então eu vou começar a ficar sozinho. E ele continua. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade, a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitui obstáculo à paz e alegria dos outros. Ele fala adquirir as coisas no clima do Cristo. É muito forte a gente pensar isso, né? Como é que eu adquiro as coisas no clima do Cristo? Eu começo a conhecer Cristo, eu percebo que Cristo foi uma pessoa que ajudou muito, que ali todo o conhecimento que ele tinha, que ele foi recebido, ele doava, né? E aí a gente fica com essa posse, que ele falou aqui, né? Espalhando os benefícios da posse temporária. A gente sabe que a gente não leva nenhum corpo, né? A gente ali estamos recebendo quando a gente está lá no plano espiritual. Eu recebo a prova da riqueza. O que Deus quer? Que você fique com aquilo? A prova da riqueza só para você? Não.
né? Você vai trabalhar aquele dinheiro, você vai trabalhar possibilidades, sim, vai aumentar, mas eu vou arrumar mais emprego para as pessoas. Então, é isso que ele quer. E ele continua, né, falando que às vezes a gente esforça tanto no querer, né, de obter as coisas, que a gente fala assim, mas eu trabalhei para isso, eu conquistei isso. O mérito não é nosso. Em parte porque eu fui lá, eu procurei, me esforcei. Mas é mérito de Deus. Porque Deus, né, ele nos dá aquilo que a gente precisa, para que a gente passe por provações. Então ele falou assim, o esforço é seu, você vai conquistar. Você conquistou isso. E você vai trabalhar isso, mas em clima do Cristo. E aí ele vem. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza. Muitos ganharam em fortuna, autoridade e inteligência. Mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que não amavam, dos que mais amavam, e o ódio dos que eram vizinhos. A palavra aqui, perversão, é que ele, assim, ele adquiriu essa doença para ele. Falou que vírus, mas é um vírus do querer mais, mais, mais. E ele teve a perversão dos que mais amavam e o ódio que eles eram vizinhos. Ele atrapalhou também a aprovação dos seus próprios filhos. Por quê? Os filhos crescem observando que o pai é, vamos falar no termo que todo mundo conhece, pão duro. E chega um ponto que o filho cresce e ele percebe-se isso no pai, o pai adoece. E aí, ou ele vai ser pão duro como o pai, ou ele vai gastar tudo. Por quê? Ele não teve uma educação mostrando para ele que aquilo que o pai dele, né, adquiriu, né, é com muito esforço, é com trabalho, que o trabalho traz benefícios tanto para ele, tanto para as outras pessoas. E aí causa isso, né, ódio em família. E aqui fala também do ódio dos que eles eram vizinhos. A pessoa, às vezes, ela passa, nem olha para os seus subalternos, né? Eu sou o dono, eu estou aqui, mas você ali que trabalha, eu não dou nem bom dia. Aí, quando ele chega numa confraternização, o que acontece? Ixi, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está prejudicando a ele próprio. E ainda entrou com mais dívida, porque ele teve filhos para poder, né, ajudar, mas ele acabou prejudicando. E aí vamos lá. E no final disso tudo ainda os filhos brigam por causa da herança. Isso aí tem toda a família. Às vezes tem até um cavalinho briga por causa do cavalo. E aí Emmanuel continua. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando. Igualmente, o que lhes partilharam as tarefas do mundo. É isso que ele continua falando, que eu acabei de falar, né? Ele não ensinou seus filhos uma educação financeira, arruinou a própria vida e a vida dos seus filhos. E muitos não saberão nem administrar o dinheiro que o pai, né, juntou durante a vida e acaba gastando tudo ou retendo mais ainda. E aí ele vem bem forte e fala, recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando no Espírito. Gente, tudo que é dado para nós é para compartilhar.
Às vezes é uma coisa tão boba, né? Eu pedi uma receita. Eu não sou de cozinha, não. A Adriana sabe disso, né, Adriana? Não gosto, não. Mas quando eu gosto de alguma coisa, eu faço, me passa a receita. Eu posso tentar fazer? Aí a pessoa foi lá, me passou a receita. Aí eu, vou fazer. Aí hoje eu tirei o dia, me inspirei, né? Que isso é raro. Fui para a cozinha. E não deu certo. Não ficou do jeito que ela fazia, que eu gostei. Eu fui perguntar à pessoa. Falei assim, olha, eu fiz do jeito que você me falou, mas não deu certo. Aí ela virou para mim, mas você acha que eu vou contar o pulo do gato? Tá vendo? Isso é avareza, né? A pessoa não quis contar para mim e eu fiquei na vontade e fico doido para ela me chamar para comer de novo, porque eu não vou aprender. Pois é, né? Então, assim, por isso que ele fala, recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito, né? A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo os desígnios do Supremo Senhor. Gente, não é o que ele ganha. A pessoa ela pode ter muito dinheiro, mas porque isso é para saber o que ele vai fazer com aquilo que ele tem, o que ele está produzindo com aquilo. Às vezes fala assim, eu tenho dinheiro, vou lá e vou doar tudo. Não é isso. Você não vai doar o dinheiro que foi dado por Deus, que você com muito esforço, você trabalhou, não. Você vai trabalhar isso, você vai dar educação aos seus filhos, você não vai, né? Olha, você vai ter que trabalhar, filho, para você conquistar isso que eu também conquistei, né? Olhar seus funcionários, como é que tá ali, se está bem, se não está, se está precisando de alguma coisa a mais. Às vezes o funcionário machuca dentro da própria empresa. Hoje em dia, né, qualquer machucado também dá processo, mas você tem que ir lá, né, saber ir aí, procurar saber ir na casa do familiar, né? Isso é no clima do Cristo. Isso é compartilhar, né? Paulo fala, a verdadeira caridade é aquilo que me dá ali, do coração, verdadeiro, né? Não é ganhei lá na Mega Sena e aí eu vou dar para o pobre. Não é isso. Você vai trabalhar, você vai chegar perto dele e falar assim, olha, eu tenho um emprego para te dar, para te oferecer. Você vai querer? Porque a pessoa também ela tem que querer sair daquele estado que ela se encontra para poder trabalhar, né? E a nossa abundância que ele fala aqui, em distribuir, é em todos os sentidos, né? Aí no aprendizado, na educação, nos amigos, no dinheiro, em tudo na vida da gente. Tem um também que hoje, gente, no finalzinho eu falo para vocês, mas o Chico Xavier falava assim, se você tem uma roupa lá, que você tem 1 ano que você não usou, doa, porque você não vai usar mais. A gente tem a mania de achar assim, eu vou guardar essa aqui, porque vai chegar um dia que eu vou usar essa roupa. Eu não vou usar. Não vou. Né? E a gente faz isso o tempo inteiro. Ele fala até assim, coloca uma etiqueta, que dia que você usou essa roupa? Aí você põe lá, usei lá no dia 8/12 de dezembro de 2022. Aí vai passando o tempo, Aí você vai lá na etiqueta, não vou usar. E eu chegando na conclusão, quando eu estava estudando isso, sobre a avareza, eu olhei para mim e falei assim, como eu sou avarenta. Eu falei isso para mim hoje. Como eu sou avarenta. De esconder um doce, porque eu gosto muito do doce, para o meu marido não achar dentro da geladeira, para me comer sozinha. E roupa. Hoje eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, gente. Está dentro do meu porta-mala para eu descer para cá. Mas eu fiz. Tinha roupa lá mais de 1 ano que eu não usava. Dói, por isso que eu falo. Achar que é fácil também a gente desfazer,
É muito difícil, porque a gente se apega. Sapato, né? A comidinha da mãe. Vamos fazer para ela também. Né? Pode ficar ruim, mas faz. Né? E hoje, quem quiser uma receita do brigadeiro, que brigadeiro você fazer, viu, gente? Eu dou. Do jeitinho que eu faço, hoje eu dou. Hoje eu estou doando mesmo, para não reter e não acumular. Então, a gente tem que começar a pensar. Tem uma história do indiano, não sei se vocês conhecem, que ele chegou, ele leu, né, e falou assim, eu vou começar, né, também a não reter as coisas. Então, ele doou tudo que ele tinha, tudo. E ficou com só 2 tangas. Então, uma sujava, ele lavava, botava para secar, e era assim, vice-versa. E ele ficou sabendo que existia um monge também que era muito mais desapegado do que ele. Ele falou assim, eu preciso conhecer esse monge. Duvido que tenha alguém mais desapegado que eu só tenho 2 tangas. E ele foi à procura desse monge. E quando ele chegou lá, ele viu aquele palácio maravilhoso, um jardim cheio de servos. E ele falou assim, gente, mas isso aqui é desapego? É muita riqueza. E aí veio um monge, abriu a porta para ele, falou assim, olha, você quer tomar um banho, comer alguma coisa? Ele falou assim, quero. Ele foi lá, tomou um banho, lavou a tanguinha dele, colocou uma para secar e foi para conhecer o monge. Ele chegou lá, ele sentou, na hora que o monge ia falar, né, das coisas, e aí chega um servo desesperado. Senhor, o palácio está pegando fogo. O monge continuou a sua palestra e a pessoa do tanga, ai, minha tanga. Quem é mais desapegado? Ele lá preocupado com a tanga e o monge perdendo o palácio, ele lá tranquilo. Então, a gente tem que começar a reparar e ver se a gente está acautelando-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, vamos começar, a doar mais conhecimento. Se eu não tenho dinheiro, eu dou minha palavra, eu dou meu ouvido de ouvir, eu dou a minha roupa, que eu não estou usando mais, porque a gente vai lá, não doa, compra e guarda. Então, assim, recebi, caiu, em mim, e eu falei assim, eu tenho que trabalhar isso em mim. Não é fácil a gente falar de uma coisa aqui que ainda a gente tem. Mas é bom quando a gente recebe e percebe e tenta melhorar. Porque para sermos os verdadeiros espíritas, a gente tem que domar as nossas más tendências. E eu agradeço, a todos, a Deus pela oportunidade, por vocês estarem aqui. E eu desejo muita luz, muita paz para cada um de nós. Obrigada.